Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre iridologia, uma prática fascinante e controversa. Será que é uma avaliação subjetiva? Quais ciências são consideradas subjetivas? E afinal, o que os sinais na íris realmente indicam? Vamos descobrir juntos. A iridologia é uma avaliação subjetiva. Sim, a iridologia é uma avaliação subjetiva, assim como a psicologia, a filosofia e a arte. As ciências subjetivas estudam fenômenos que não podem ser observados ou medidos de forma objetiva. Elas se baseiam na experiência e interpretação do pesquisador. Então, nesse sentido, a iridologia se alinha com essas disciplinas, oferecendo insights valiosos sobre a natureza humana. Quais ciências são subjetivas? Vamos explorar algumas ciências subjetivas. Psicologia. Estuda o comportamento e processos mentais. É subjetiva porque o comportamento humano é influenciado por genética, ambiente e experiências individuais. Antropologia. Estuda seres humanos e culturas. A cultura é complexa e influenciada por história, religião e economia. Filosofia. Investiga a natureza da realidade, conhecimento e moralidade, baseando-se na interpretação individual. Outras ciências subjetivas incluem história. Interpreta eventos passados, influenciada pelo contexto cultural e ideológico do historiador. Arte. Expressa a criatividade humana, sendo apreciada de acordo com a interpretação individual. Literatura. Expressa a linguagem humana, com interpretação baseada na experiência e perspectiva do leitor. Essas ciências, incluindo a iridologia, não são menos válidas. Elas oferecem insights profundos sobre a natureza humana e o mundo ao nosso redor. Todos os sinais na íris indicativos de doenças? Os sinais na íris podem ser influenciados por genética, ambiente, hábitos alimentares, estilo de vida e emoções. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a iridologia se baseia na intuição, sem critérios objetivos. No entanto, a iridologia tem estudos fundamentados desde o século XVIII, utilizando critérios objetivos para interpretar a íris. Esses sinais podem indicar disfunções orgânicas e emocionais. Para entender a iridologia, é fundamental compreender como os iridologistas qualificam sua interpretação, que é diferente da medicina convencional. O que indicamos sinais nos olhos? A íris pode refletir o estado geral de saúde do corpo. Aqui estão alguns sinais considerados na análise iridológica. Marcas e pigmentações. Indicadores de possíveis desequilíbrios no corpo. Variações de cor. Mudanças podem refletir condições do metabolismo de ácidos e enzimas. Anéis concêntricos, indicativos de diferentes sistemas do corpo. Textura e padrões, podem identificar áreas de preocupação. Pupila e resposta à luz, relacionados à atividade do sistema nervoso. Vasos sanguíneos na parte branca dos olhos, indicativos de potenciais áreas de preocupação. Esses sinais não são exclusivos de doenças. Eles podem ser causados por fatores genéticos, ambientais ou estilo de vida. Por isso é essencial uma boa anamnese e, se possível, acompanhamento de exames laboratoriais para uma avaliação completa. Por que a iridologia é vista como pseudociência? A iridologia é muitas vezes rotulada como pseudociência, o que pode ser um ato de negar acesso à educação, considerado uma violação dos direitos humanos. A censura contra a iridologia limita o acesso ao conhecimento e impede o desenvolvimento dessa prática. Rotular a iridologia como pseudociência, sem estudos adequados, e reconhecimento é prejudicial. Precisamos de mais pesquisas e regulamentação para que a iridologia possa ser validada e integrada às terapias complementares de forma adequada. O iridologista usa apenas a iridologia para avaliar o paciente? Não, os iridologistas também utilizam outros recursos, como a anamnese, que é uma entrevista detalhada com o paciente para coletar informações sobre saúde, histórico médico e estilo de vida. A iridologia é uma ferramenta valiosa, mas deve ser usada junto com outras formas de avaliação. O que é necessário para a iridologia ser mais aceita? Para que a iridologia seja mais aceita, precisamos de mais pesquisas e colaboração entre iridologistas e cientistas. A metodologia dos estudos deve ser adequada, buscando entender o que a iridologia pode realmente oferecer. Uma maior aceitação da iridologia pode resultar em uma prática mais bem estudada, validada, padronizada e regulamentada, permitindo que os iridologistas interajam melhor com outros profissionais da saúde. Por que os estudos científicos sobre iridologia não têm sido conduzidos de forma correta?
Alguns estudos científicos falham em avaliar a iridologia corretamente devido a metodologias inadequadas e viés de interesse. A íris é um órgão complexo, influenciado por muitos fatores, e é difícil controlar todos esses fatores em um estudo científico. Avaliando a confiabilidade dos estudos científicos sobre iridologia. Para avaliar a confiabilidade de um estudo científico sobre iridologia, é necessário metodologia adequada, buscando compreender o que a iridologia pode oferecer. Estudos de tamanhos maiores para representatividade. Boa análise dos resultados e direcionamento adequado. A validação da iridologia pode tirar essa prática da posição discriminatória para uma mais entendida, estudada e regulamentada. Conclusão. A iridologia é uma ciência subjetiva, com potencial para oferecer insights valiosos sobre a saúde humana. Precisamos de mais estudos e uma abordagem colaborativa para entender melhor essa prática e integrá-la de forma eficaz às terapias complementares. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima! E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje sobre iridologia. Deixe seus comentários e perguntas abaixo. Até a próxima!